para meditar na sua palavra e ouvir mais dele, né? Ele já tem falado aos nossos corações e vamos ouvir mais. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, difícil, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo verso. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, quanta coisa, né? E combateram contra aquela casa, né? Combateram contra aquela casa. Mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Próximo verso. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou, o imprudente, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Temos meditado sobre esse texto, porque é muito rico em realidades espirituais que devemos estar alertas. Pode já colocar, se não puder colocar também, Mateus 16, verso 18, que Jesus chega para Pedro e diz assim, Mateus 16, 18, que complementa esse texto. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente esse versículo. Ambos versículos falam de pedras e de edificação de um homem que colocou a sua casa sobre a pedra e outro que não fez isso. No tempo de Jesus, havia, quando você queria edificar qualquer coisa, e na verdade, em todas as edificações, até nos dias de hoje, é a mesma coisa. Duas partes pertencem a uma construção. Toda a construção tem uma fundação que sustenta tudo. E toda a construção não tem só a fundação, tem o resto do edifício. Toda a construção é assim. É a concorrência da fundação e o edifício que fazem com que o edifício fique e permaneça. Em que, vindo as intempéries, como vê aqui, vento, chuva e tantas coisas, permaneça de pé, porque isso vai sempre vir. Jesus aqui fala de duas realidades. Ele é a pedra, ele é a grande pedra, porque as pedras nesse tempo aqui, as fundações, não eram como hoje, que você pegava e construía aonde queria a fundação. Pegava o geólogo, daí cimentava, não sei como é que é, com ferros, enfim, fazia a fundação. Nessa época eles eram primitivos, eles tinham que pegar uma rocha natural, que não foi pega por homem, uma grande rocha, não era uma coisa feita por homem. Naquela época não tinha nem dinamite para poder trabalhar com grande pedra assim, e eles tinham que achar essa grande pedra, e daí quando eles achavam, já tinha a fundação pronta. A partir da fundação pronta, eles pegavam as pedras menores, que nessa época eram chamados de petros, que eram como tijolos, e daí eles iam encaixando uma nas outras, colocando o betume e um tipo de argamassa primitiva, e assim eles construíram a casa naquela época. Jesus diz, eu sou a pedra, para Pedro. Petra, o elemento divino. E, além da pedra, Pedro, temos que ter petros, que são as pedras menores, que são os tijolos, que são as pessoas, que são o elemento humano. Então Deus criou um valor. Deus quer o elemento divino e o elemento humano juntos para as realizações do homem na terra. Depois que Deus criou o homem, Deus só faz pelo homem através do homem. Então vai concorrer duas realidades: pedra, rocha, fundamento, Deus. E interessante que nas construções, primeiro você vai fazer a fundação, porque se você não fizer a fundação primeiro e construir em cima, não dá mais, daí tem que derrubar tudo, ou cedo ou tarde vai ser derrubado. Então Deus tem que estar em primeiro, Deus tem que ser a base, Deus tem que ser o início, Deus tem que ser a base de tudo.
E daí, juntamente, não basta somente Deus, Deus quer que os petros, as pedras pequenas, os tijolos, o homem esteja junto na edificação de todas as realidades. Quer dizer, isso significa para mim e para você, que em qualquer área da tua vida, ela não vai ser edificada, crescer, avançar e os teus sonhos se concretizarem somente por Deus. Você tem uma responsabilidade nisso. Você é Petros. Todavia, nada na tua vida vai crescer sem Petra, sem Deus ser o primeiro, sem Deus ser a base, sem você estar embasado em Deus para as construções dos seus sonhos. Você tem os seus sonhos. E sabe o que o Senhor fala? Sonhe mais. A Bíblia diz que é Deus que opera em vós no querer e no efetuar. Tem sonhos? Ele os seus sonhos. Só que eles têm que estar na rocha, na pedra. Ele tem que ser o princípio. Parece para nós que somos evangélicos óbvio, ululante isso que estamos falando aqui. Eu vou para a igreja, eu busco a Deus, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu tenho a Bíblia por minha regra de fé. Tá, então por que quanto aquele ditado que você tá, quanto mais você reza, mais oração, mais assombração aparece. Parece que está faltando alguma coisa, até teu coração parece que tem vazio, alguma coisa que está faltando. Por que será? O que está acontecendo? Eu sou da fé, eu sou o gospel, eu estou na igreja, eu sou do Senhor, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo habita em meu ser. Por que eu tenho áreas de dificuldade com filhos? Por que eu tenho áreas de dificuldade no emprego? Por que tem pessoas que me perseguem de uma forma tão obstinada? Porque é isso que nós vamos falar aqui. É Petra ou é Petros que está na base de muitas das coisas que você está fazendo? Será que você sendo gospel, realmente você tem colocado Deus como pedra mesmo, fundamental? Será que você está embasado? Porque a base na qual Petros ficava, os tijolos, era Petra. Então nós somos Petros, nós somos as pedras pequenas, nós somos as pedras menores. O Senhor é a rocha. Em muitos textos fala que Deus é a rocha da nossa salvação. Então, se é a base, Petros tem que estar embasado em Petra para educar filho, para falar com. Você tenha um filho já adulto e ele não quer te ouvir. Você tem desejos no coração dele e daí você tenta impor uma vontade, você tenta impor um sentimento, você tenta impor algo que você diz pela tua experiência que é o melhor para a vida dele. Mas a base tem sido o Senhor. Para o desejo que você tem da tua família, a base tem sido o Senhor. Porque, gente, isso às vezes você vai ver aqui que não é tão simples assim identificar. Pense, toda a construção, nós aqui que estamos aqui, você está vendo a fundação dessa igreja aqui, por exemplo? As duas casas da parábola de Jesus, elas pareciam iguais. Foi a tormenta, a bendita tormenta que veio. Inclusive a conclusão vai ser esse, né? O título da conclusão é a bendita tormenta. A bendita tormenta que veio evidenciar quem estava em Cristo e quem não estava. As nossas tribulações, nós falamos no último encontro, vem disso daí. Gente, quantas vezes alguém fala que até o inferno está cheio de boas intenções, ou pessoas bem intencionadas, mas não basta a intenção, basta, e isso é o fundamental, que Deus esteja como base. Ele é o fundamento. Eu estou fazendo o que estou fazendo com base na pedra. Eu sou Petros, eu estou agindo assim com base em Deus. Eu estou agindo contra pessoas dessa maneira que eu estou fazendo, porque eu estou embasado em algo que Deus colocou em meu coração. Eu sinto isso, então com base nisso, embasado na pedra, eu estou fazendo. Aí dá certo. Aí a partir disso que Deus começa a construir. Eu tenho desejos, tenho que colocar diante do Senhor, porque pode ser que seja Petros, o teu coração que está te enganando. A Bíblia diz que enganoso é o coração e corrompido, e a Bíblia diz quem o conhecerá. Olha só, 2 vezes ela fala, é enganoso, corrompido, e
conhecerá, ou seja, nós mesmos não conhecemos as armadilhas do nosso ego, do nosso coração, do nosso ser, do ego que trabalha com os nossos instintos mais primitivos, com o ID. Gente, vamos pegar exemplos tão simples e talvez você os vivencie, porque às vezes você ora, você busca, você jejua e você está piamente na presença do Senhor, mas as coisas são emperradas. Por quê? Porque não está sendo edificado os meus sonhos, porque não está sendo edificado vontades que eu sei que são princípios bíblicos, está aqui na palavra de Deus. Pense, um exemplo, uma irmã, ela é evangélica, ela é do Senhor, ela busca a Deus, ela está na presença do Senhor, maravilha, mas ela estando na presença do Senhor, ela olha para o marido, e o marido está assim, levando a sua vida espiritual, tipo, com a barriga, entende? Ela fica desesperada, porque o lar está com problema, filhos com problema, um monte de problema. Daí, no desespero, o ego Petros, de pedra pequena dela, totalmente longe do Senhor, ela não colocou o seu ser na pedra, ela não colocou Petros, o tijolo tem que ficar em cima da fundação, ela não fez isso. Daí ela chega para o marido e começa nós estamos assim por causa de você. Você tem que deixar essa bebida, você tem que deixar essa televisão, você tem que deixar esse futebol, você tem que ir para a igreja, você não pode fazer isso. Há tanto desespero nessa pessoa, que é Petros, e não dá certo. Todo edifício construído com Petros, vai vir o vento, irmão. Quanto mais fala, fica pior. Também, pode ser também o crente do sapatinho de fogo, do repeté, do mistério, do monte, que vai na vigília, que busca Deus, que jejua. Às vezes a pessoa pega tudo isso, né? E isso depõe contra a própria pessoa, porque a pessoa pega isso para como que cobrar do Senhor uma ação de Deus. Daí Deus, olhando para Petros, tem Petros nessa base, não tem eu na base dessa pessoa, e no meu cuidado com essa pessoa, eu vou gerar uma situação. É assim que vem os ventos de Deus. Também são muito inteligentes e muito santos. E esse crente trabalha numa empresa, e daí vem o seu colega feliz e alegre, recebeu um aumento, e ele faz o mesmo trabalho do crente, e ele é ímpio, e ele recebeu um aumento. Daí o crente fica incomodado, mas peraí, eu sou do Senhor, eu sou a pessoa evangélica, eu vou na vigília, eu dou o dízimo, e ele recebe aumento fazendo o mesmo trabalho que eu, não recebi aumento nenhum. Daí ele vai lá para o pastor e fala com a igreja, e o diabo está usando pessoas contra mim, mas na verdade não é isso. É porque Deus viu que na base, lá no coração dele, a sua área financeira não está diante do Senhor. Ele tem medo, ele tem angústia, ele tem tristeza, ele tem dor. O seu servir a Deus é um servir com medo, é um servir, ele acha que Deus assim é Deus, ele não vê Deus como um pai amoroso, como um pai afetivo. Deus tem que trabalhar. Daí ele pede oração, tudo, ele vai falar com o patrão, pedindo o mesmo aumento do seu colega ímpio. E daí o patrão fala assim: olha, eu sinto muito, mas a empresa está passando por problema e agora não podemos dar aumento para mais ninguém, estamos nessa crise aí do corona. Não, mas para o outro pode sim, para o outro pode, mas é porque a empresa está melhor e agora para você não pode, você vai ter que fazer a mesma coisa, ganhando menos. Sabe quando essas coisas conspiram contra quem é da fé? Sabe você que está aí e você diz: eu pago os impostos, eu oro, eu busco a Deus. Por que será que está vindo o vento? Para ver a base. Gente, onde tem o nosso coração com ansiedade, com angústia, com tristeza, com dor, Deus não é a base da nossa vida naquela área. Tem áreas assim que o crente entrega na mão do Senhor. Ele às vezes ele tem saúde para dar e vender. Sabe por que ele tem saúde para dar e vender? Porque nessa área ele confia plenamente que Deus vai supri-lo.
Agora, essa mesma pessoa, quando acontece um problema financeiro, ele se descompensa inteiro. Ele não conseguiu colocar a sua área financeira diante de Deus. A Bíblia fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, façam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades, com súplica, oração e ação de graças, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A Bíblia fala que seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Onde tem paz, gente, onde tem a presença do Senhor, a Bíblia diz que onde tem a presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Como é que eu posso estar na rocha se eu estou triste? Como é que eu posso estar na rocha se eu estou com medo? Como é que eu posso estar na rocha se toda hora eu mudo? Eu não tenho firmeza naquilo que eu falo, naquilo que eu opero. Sempre eu acho que não vai dar certo aquilo que eu pretendo e aquilo que eu luto. Obviamente, você está sob a esteira de Petros. Daí, vem para a igreja. Daí, você ora, mas o Espírito de Deus está dizendo hoje para você: não está acontecendo, porque você não está orando até que a paz de Deus, que excede o entendimento, guarde teu coração e teu sentimento em Cristo Jesus. Você está orando, mas é oração, súplica, tem que ter insistência, e ação de graças. E o Espírito de Deus hoje te contesta, dizendo: onde está a ação de graça? Gente, tem gente que, por exemplo, para muitos, ele coloca, você vê que seus pés estão em Petros, nas pedras pequenas, nos tijolos, em homens, quando eles têm a chamada idolatria da reputação. A opinião das pessoas é muito importante para mim. O que as pessoas pensam de mim é Petros. Pessoas que ficam desesperados com perfil no Facebook, Twitter e tudo mais, todas as mídias sociais. Petros, a reputação dele, ou seja, a opinião das pessoas é fundamental para a minha vida. Quer dizer, eu só estou pensando em mim, em Petros, na verdade, e nos Petros que são as outras pessoas. Não tem Petra nessa relação. É uma verdadeira Torre de Babel. Torre de Babel, façamos nós, para nós humanos, disse Nimrod, uma torre que vá até o céu, para que o nosso nome seja honrado. Petros, Petros, Petros. Não tem Deus, não falaram de Deus. Nós podemos cair em muitas armadilhas, gente. Pense bem, tem pessoas muito boas na palavra de Deus. Asaf, compositor do Salmo 73, ele era maestro de Davi. Davi foi quem trouxe o louvor para os cultos, que antes Davi não tinha. Ele que trouxe a música para dentro da igreja. E ele tinha um maestro chamado Asaf, e ele era compositor dos salmos. Salmos são cânticos. Principal maestro de Davi. Ele abre o salmo dele 73 dizendo: os meus pés quase se desviaram. E daí, durante a maioria do texto dos salmos, ele falou: por causa que eu vi a riqueza do ímpio e a pobreza do que é do Senhor. Esse negócio de Provérbios, o pobre Deus fez, não é para mim. Asaf se torna um comunista, lulista, socialista radical, quase líder de sindicato. O que é comunismo, socialismo, capitalismo e qualquer outro ismo? Petros. Então, como que eu sou Petros? Vou confiar em Petros para resolver o problema de Petros. Cadê Petra?
como é que é? Black Lives Matter, algo assim? Antifas. Todos esses movimentos, Petrus, pedra pequena, tentando resolver o problema social, de racismo, ou qualquer outro problema, de Petrus. Petrus tem um problema, racismo. Daí eu faço um quebra-quebra para resolver o problema de Petrus. Não tem Petra. É óbvio que é aquela casa sendo construída só de tijolos, que veio a tormenta e ruiu. Nunca deu certo. Esse movimento que nós estamos vendo agora de racismo, gente, década de 50, eram os Panteras Negras. Nunca resolve. Daí aquele movimento todo cresceu, caiu. Anos 70 tem outros movimentos contra o racismo, sempre caindo. Cada década da história humana teve um movimento antirracismo. Nunca deu certo. Porque com Petrus, essa equação é sempre uma ruína, é sempre algo que se desfaz. Não dá certo. Nunca vai dar certo. Nós precisamos que Deus seja a base da realização das nossas vidas. Nós colocamos Deus. Senhor, eu quero isso em relação à minha família. Senhor, eu quero isso em relação ao meu emprego. Senhor, eu quero isso em relação a uma profissão. Senhor, eu tenho um sonho ministerial, é X. Mas Senhor, eu coloco diante de Ti, para que o Senhor seja a pedra fundamental desse edifício. Senhor, eu quero uma família, mas Senhor, eu não posso exigir nada porque eu sou Petrus, mas Senhor, eu quero muito que o Senhor seja a base. Eu não vou escolher a moreninha, eu não vou escolher a loirinha. Senhor, o Senhor escolhe para mim. Eu quero que o Senhor seja a pedra fundamental, a base, Petra, do edifício da minha família, do edifício do meu emprego, do edifício do meu ministério, do edifício dos meus negócios, do edifício da minha vida, e enterrar os joelhos no chão, até que a paz de Deus, que recebe entendimento, venha. Daí você começa a glorificar a Deus, sentir a presença do Senhor. Daí você sabe que foi colocado uma pedra ali. Daí que você vai atrás, o teu sonho era emprego, e daí abre a porta assim, uma porta assim que tinha tudo para dar errado. E quando você entra naquela porta, cada vez mais a presença de Deus está ali. Você não sente medo, você não sente pavor. Você entrou naquele negócio e você está resoluto, firme, e as pessoas estão vendo o teu desempenho. Por quê? Porque tem uma pedra chamada Jesus, e é nela que você está sendo edificado como um edifício, andar após andar, segundo Deus. Todos vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, diz a palavra de Deus em 1 Pedro. Jesus, todas essas pessoas que fazem toda sorte de movimentos que você pode ver por aí. Você chega a pessoa, eu sou socialista, eu quero justiça social. Que absurdo, você, perdão, é um capitalista, você é um egoísta. A pessoa chega para mim: qual que é a opinião da Bíblia quanto a tudo? Que Deus seja a rocha. Quando eu estou na rocha, Deus me dá uma coisa, não é entorpecimento, é contentamento. Deus me dá uma coisa que falta a todas essas pessoas aí que estão quebrando as coisas, que estão destruindo, que estão se arvorando em prefeituras como prefeitos, porque querem justiça social, porque querem alguma coisa, querem melhorar o Brasil, querem melhorar o mundo. Falta realização, contentamento, que só vem de um lugar, da espiritualidade. É somente Cristo que pode dar a paz de Deus. A paz humana é o intervalo entre duas guerras. A Bíblia diz: a paz de Deus que excede entendimento. A alegria do Senhor é a vossa força. Sabe por que a fraqueza? Porque é uma alegria humana que vem pela piada, vem por um momento bom que a gente passa. Mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, quando estamos na rocha,
A gente pode estar passando pelo temporal da vida e a gente consegue glorificar a Deus. A gente consegue dizer: Deus deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que a gente diz isso? Porque a gente está sob a rocha. Sabe quando que você diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação? Abacuque capítulo 3, quando você está na rocha, Abacuque começa a conversar com Deus, vem a presença de Deus, Deus fala com ele, ele fala: não tenho mais falta de mais nada, porque estava sob a rocha, porque estava sob os auspícios de Deus, porque o coração era um coração sobrenaturalizado, era um coração que não tinha mais medo, tinha uma força de Deus nas entranhas da alma. Gente, o Espírito Santo vem principalmente para ativar a alma humana. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. Paz, alegria, sentimentos. É um Deus de sentimentos. É um Deus que lida com as nossas emoções. Sabe quando você sabe que está na rocha? Quando as suas emoções estão equilibradas, você não tem desequilíbrio. Você tem alegria na tormenta. Como que Paulo apóstolo pode? Gente, vê se tem. Só há explicação com os pés sobre a rocha. Salmo 27. Pôs os meus pés sobre a rocha, e a minha cabeça era exaltada sobre os meus adversários. Paulo apóstolo estava com os pés sobre a rocha em Atos 28, que o navio dele estava se quebrando graças a 2 tufões, Euro e Aquilão, que estava sanduichando o barco que ele estava, e ele estava acalmando os marinheiros do barco, dizendo: olha, nenhum de vocês vai morrer, mas como esse alimento. E ali Paulo é um pastor de um navio que está se quebrando. Pedro, um dia ele foi preso, Pedro apóstolo, colocado por uma quaterna, 16 soldados que em turnos o vigiavam dia e noite, porque no dia seguinte ele ia morrer. Sabe o que Pedro estava fazendo? Imagine você, no dia seguinte você vai morrer, decapitado, uma espada vai separar tua cabeça do teu corpo. Ele estava dormindo, e a maior dificuldade do anjo foi acordar Pedro. De tão na rocha que o cara está, vai morrer, e não consegue ficar preocupado, não consegue tirar o sono. Você está perdendo o sono por causa de um filho, por causa de um negócio, por causa de marido, por causa de esposa, por causa de situações da tua vida. Então não está na rocha. É simples assim. Pelo fruto se conhece a árvore. Quantos homens de Deus, Geazi e Eliseu, cercados, israelitas do Senhor, cercados pelos exércitos sírios que iam matá-los, ou pelo menos levavam presos. Os dois estavam juntos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, cercados pelo mesmo exército dos sírios, inimigos terríveis, vociferantes, que iam matar eles. Geazi fica desesperado. Estão cercados, Eliseu profeta, Senhor, nos acuda. Ele estava tão desesperado que ele parece que ia se matar, pelo teor do texto, porque Eliseu fala: calma, Geazi, maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Sinta essa palavra profética para tantos aqui. E o Eliseu, a maior dificuldade dele não é com o exército. Ele tem que: Senhor, rogo-te, Senhor, que abras os olhos de Geazi. E quando Geazi abre os olhos, Geazi vê anjos cercando Eliseu. Porque as benesses, isso que é o mais difícil para nós que somos evangélicos aqui. Você ora, você jejua, você busca. Mas enquanto tua alma não está sossegada, enquanto tua alma está aflita, você não está na rocha, você está em algum lugar que não é a rocha. E Deus só constrói sendo Ele como fundamento. Daí quando você ora, você busca na busca do Senhor, e daí você está na rocha, você tem paz, sente segurança. Deus começa a abençoar a partir dali.
Então, se eu estou angustiado, se meus pés estão em Petros, na pedra pequena, eu estou confiando em mim, ou no empréstimo do banco, ou em pegar uma arma e dar um tiro em alguém, ou usar de força, de violência. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, pelo meu espírito. Você precisa migrar de Petros, e através do caminho da oração, parece que são passos, né? Não fique temeroso por coisa alguma, façam conhecido diante de Deus as vossas necessidades com súplica, um passo, orações, ações de graça. É quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser lhe controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixar de notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares montar. Você não está deixando montar. Você não é gato de Jesus. Você não é o cachorrinho de Jó para colher migalhas. Você é filho. Ele está vendo as tuas lágrimas. Você chora para dentro, mas você chora. Ele está vendo. Mas ele não tem. Só existe um caminho. Deus só vai edificar. A Bíblia diz que Deus, em Hebreus capítulo 11, acho que é Hebreus 11, 10, que diz que Deus é o sábio arquiteto e engenheiro civil, porque é engenheiro e construtor ali fala. Obviamente, ele é um sábio engenheiro. Ele só vai construir a partir de Petra, a partir de seu filho. Hoje, Deus quer evidenciar o teu coração perante Ele. Como é que você pode identificar o que está para baixo? Pelos frutos se conhece a árvore. Está amargurado de espírito, está amargurada de espírito, já não consegue nem mais orar, está com angústia, está com tristeza, está com peso. O que é isso? Petros. Nessa área que está descompensando, Jesus não está lá. Você pode migrar, como falamos, de Petros para Petra. Cuidado, em muitas áreas pode migrar de Petra para Petros. Com Elias o tesbita aconteceu isso em 1 Reis, capítulo 19, capítulo 18, o fogo caiu sobre o altar de Elias, e Elias era o cara. Ele estava na pedra, ele era o homem, ele foi muito bem no capítulo 18, ele colocou Deus lá, ele estava 1 contra 1000 homens, mas ele colocou Deus, e ele animava as pessoas, e era um Elias animoso, capítulo 18, estava na Petra, e daí ele construiu o altar e o fogo caiu sobre o seu altar. 1 Reis 18, capítulo lindo, leia em casa. No capítulo 19, logo no primeiro verso, Jezabel ameaçou ele de morte. Ele sai de Petra e corre para Petros pelas suas próprias pernas, a fugir com medo de Jezabel, e vai numa caverna. Nós somos assim, e o Espírito de Deus hoje fala, essa é a conclusão da mensagem. Você, ele graciosamente fala muito isso, insistindo com a gente. Você é Petros, você é uma pedra pequena. Não queira sustentar tanto peso. Se colocar muito peso sobre um tijolo, ele vai quebrar, você vai se coroar. E Deus não cobra isso de você, Ele sabe a tua humanidade, Ele sabe a tua luta. Não tem erro em você, você não é uma pessoa errada, que tem sonhos errados. Tudo que eu fiz na vida é errado. Não. Só existe um erro no homem, dentro da igreja ou fora da igreja. Um só. Não colocar em qualquer tempo, ou seja, o tempo é hoje, Petra como base daquilo que você quer construir. Gente, uma das artistas mais bonitas que teve em Hollywood, Michelle Pfeiffer.
construíram seus casamentos sempre em Petros. 6 casamentos que não deram certo. Nunca conseguiu ser filho nada. Por quê? Com toda aquela beleza, riqueza e poder. Porque nunca vai dar certo com Petros na base. Nem para quem conhece o Senhor, nem para quem não conhece o Senhor. E nem para nós que estamos aqui hoje. Porque a princípio da palavra de Deus, as 2 casas, 2 tipos de pessoa no mundo. Então hoje Deus fala para você, não lance em rosto. Comece a construir a partir de pedra. Se ponha de pé na presença do Senhor. Incline a tua cabeça. Se algum dos irmãos do grupo quiser orar pelas pessoas, está livre para isso, até para nos ajudar nesse momento. Pedimos também uma ajuda, se quiser tocar um hino enquanto nós oramos por você, queremos orar por você, tá? Inclina a cabeça, fecha os teus olhinhos, tá? Estaremos nesse momento orando por você, porque, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente tem descanso.